Boa noite. Vamos falar sobre o processador Intel Xeon i7 8870. Hoje, um dos melhores processadores do mercado para servidores. Vamos começar a detalhar esse processador. Esse processador possui um cache inteligente. Refere-se à arquitetura que permite que todos os núcleos compartilhem de maneira dinâmica o acesso com o cache de último nível. Essa memória cache está localizada dentro do processador. Esse processador possui nada mais nada menos do que 30 MB de cache. Esse cache extra é a razão pela qual os Xeon são mais rápidos em aplicações de estações de trabalho de alta demanda que os processadores comuns i7 e i5 estão no mercado. Velocidade Intel Quick Patch Interconnect, ou QPI, é um barramento subsistema que transfere dados entre os componentes do computador ou entre computadores. Os dispositivos englobam o barramento frontal FSB, que transfere dados entre a CPU e o hub da controladora de memória, a Direct Media Interface, DMI, que é a interconexão ponto a ponto entre a controladora de memória integrada Intel e um hub de controladora DES Intel na motherboard do computador. E a QPI, que é a interconexão ponto a ponto entre o CPU e a controladora de memória integrada. Neste quesito, esse processador consegue atingir velocidade de 6.4 gigatransfers por segundo. Litografia. Refere-se à tecnologia de semicondutores usada para fabricar um circuito integrado e é expressa em nanômetros, que indica o tamanho de recursos integrados ao semicondutor. A arquitetura de litografia desse processador é de 32 nanômetros. A quantidade de núcleos que o Xeon possui são incríveis 10 núcleos. O termo núcleo, do inglês core, se refere ao centro de alguma coisa ou objeto. No caso dos processadores, por exemplo, o core, uma pequena pastilha de silício contendo milhões de transistores e medindo pouco mais de 1 centímetro quadrado, é o centro onde se realiza todo o processamento de dados do computador. Quanto mais núcleos o processador tem, mais habilidades ele tem de lidar com muitos processos ao mesmo tempo, sendo mais rápido que um processador de um único núcleo. Também deve ser analisada a frequência do processador e também se os núcleos realmente são individuais. Existem processadores, por exemplo, dual cores, que trabalham com 2 núcleos, mas apenas um núcleo físico. É como se houvesse 2 núcleos, mas que compartilham a mesma memória no chip. Por exemplo, um processador com 4 núcleos individuais é melhor que um com 4 threads e 2 núcleos. Os threads ou processos são modos executáveis, os quais contêm linhas de código para que a execução do programa seja realizada apropriadamente. Isso quer dizer que o processo é uma linha de instrução, a qual informa ao processador que passo deve ser executado e em quais momentos isso deve acontecer. Não é garantido que um processador multithread sempre apresente maior desempenho, contudo a chance de um aumento na eficácia é grande, pois tendo suporte para trabalhar em multithreads, é muito mais provável que o CPU execute mais programas ao mesmo tempo. Esse Xeon que estamos analisando possui uma quantidade de 20 threads. Mais núcleos, multi-opções de CPU. Se seus aplicativos exigem o máximo de núcleos de CPU quanto possível, Xeon é o que você precisa. Os novos processadores Xeon V3 têm versões de até 12 núcleos e 24 threads, considerando que até mesmo o novo i7 5960X tem apenas 8. Configurações multi-CPU também só são possíveis com o Xeon. A frequência baseada em processador desse Xeon é de 2.4 GHz. A frequência baseada em processador descreve a frequência com que os transistores de um processador abrem e fecham. A frequência baseada em processador é o ponto operacional em que o TDP é definido. A frequência é medida em GHz, ou bilhões de ciclos por segundo. Já a frequência Turbo Max é de 2.8 GHz. Semelhante à frequência baseada em processador, a frequência máxima do turbo é a frequência máxima de um single core em que o processador é capaz de funcionar ao usar a tecnologia Turbo Box Intel. O TDP, ou o consumo de energia desse processador, é de 130 watts. O potencial de design térmico, ou TDP, representa o consumo médio de energia em watts dissipada pelo processador
quanto ao mesmo funcionando em uma frequência de base com todos os núcleos ativos de acordo com uma carga de trabalho de alta complexidade, definida pela Intel. Esse processador tem a incrível capacidade de suportar 4.096 GB de memória RAM. Esse modelo de processador possui 4 diferentes tipos: canal único, canal duplo, canal triplo e modo flexível, sendo 4 o número máximo de canais de memória, que correspondem à operação de largura de banda na aplicação real. O Xeon possui suporte para a memória ECC. É um tipo de memória de sistema capaz de detectar e corrigir tipos comuns de dados internos. Vale ressaltar que o suporte para a memória de ECC requer o suporte para processadores e para chipset. Somente processadores Xeon têm ECC RAM. O socket do Xeon é o LGA 1567, que é utilizado para o segmento de servidores high-end. Possui 1567 pinos para fazer contato com o processador. A tecnologia Intel Turbo Bus aumenta dinamicamente a frequência do processador conforme necessário ao desfrutar da expansão térmica e de energia para fornecer um aumento de velocidade quando necessário, além de mais eficiência de energia quando você não precisa. Tecnologia Hyper Threading Intel. Tecnologia Intel HT. Oferece 2 segmentos de processamento por núcleo físico. Aplicativos altamente segmentados podem fazer trabalhos adicionais paralelamente, concluindo as tarefas mais rapidamente. A tecnologia de virtualização Intel para ES direcionado, ou VTD, continua do suporte existente para IA32 e a virtualização dos processos Itanium, agregando novo suporte para a virtualização de aparelhos de ES. A Intel VTD pode ajudar aos usuários finais a aumentar a segurança e a confiabilidade dos sistemas e melhorar também o desempenho dos aparelhos de ES em ambientes virtuais. A arquitetura Intel permite computação de 64 bits em plataformas de servidores, workstation, desktops e portáteis, quando aliados aos softwares de apoio. Para melhorar o desempenho, a arquitetura Intel 64 permite que os sistemas enderecem mais de 4 GB de memória virtual e física. Tecnologia de monitoramento térmico. Protege o pacote do processador e o sistema contra falhas térmicas por meio de diversos recursos de gerenciamento térmico. Um sensor térmico digital, on-die, detecta a temperatura do núcleo e os recursos de gerenciamento térmico, reduzem o consumo de energia do pacote e, com isso, da temperatura, quando necessário para permanecer dentro dos operacionais normais. A Intel AES-NI são um conjunto de instruções que permite a criptografia e a descriptografia dos dados de forma rápida e segura. A AES-NI são importantes para uma variedade de aplicativos criptográficos. Por exemplo, aplicativos que executam criptografia e descriptografia em volume, autenticações, criações de números aleatórios e criptografia autenticada. O Xeon possui a Intel Trust Execution Technology. Para uma computação mais segura, é um conjunto versátil de extensões de hardware para processadores e chipsets Intel, que aprimoram a plataforma de escritórios digitais com recursos de segurança como o lançamento médio e a execução protegida. Ela proporciona um ambiente no qual os aplicativos são executados dentro de um espaço próprio, protegido contra todos os itens de software existentes no sistema. Bit de desativação de execução é um recurso de segurança baseado no hardware, que pode reduzir a exposição a ataques de vírus e de códigos mal intencionados, e impedir a execução de programas e itens de software prejudiciais no servidor ou na rede. Longevidade. Sobrecarga pesada. Processadores Xeon são qualificados para lidar com trabalhos muito pesados, mais intensivas cargas dia após dia. Para o usuário de estação de trabalho, isso pode se traduzir em uma melhor longevidade contra processadores comuns como o i7 e i5. Esse processador é projetado para oferecer 99,99% de atividade. Aqui iremos ver como é a fabricação dos processadores na fábrica da Intel.
a comparação de um case real de uma versão 1 para uma versão 2 do E7 Xeon. Hi, I'm Ryan Rodman, the Xeon E7 Product Line Manager in the Data Center Marketing Group. What we have here today is a demonstration of SAS analytics using SAP HANA with our new Intel Xeon E7 V2 processor family. We have about a 4 terabyte data set based on sensor data being fed from many different oil and gas refineries around the world. These sensors are feeding data back to a central location with a single Xeon E7 V2 based server. In the demonstration, 2 separate server solutions will analyze the same data set, which is about 4 terabytes, to evaluate how many records per second can be analyzed. On the left-hand side, the entire 4 terabyte data set is residing in memory within a new Xeon E7 V2 based 4-socket Bricklin platform with 6 terabytes of memory on board. On the right-hand side, we have an older disk-based model using a previous generation Xeon E7 server, where the data are stored on hard disks. Now what we're going to show with the demo is how long it takes to process 4 terabytes of sensor data coming from thousands of equipment sensors at several different oil and gas refinery facilities around the world. When I click Go, you'll notice that the system on the left, the new E7 V2 based server with the full 4 terabytes of data in memory, is analyzed almost immediately, about 5 seconds, compared to the approximately 12 minutes on the right-hand side using the older previous generation E7 solution with the hard disk array. The vertical bar that you can see is like a speedometer. It's showing the speed of the record processing. So you'll notice this is almost 130x speed up and really shows the raw compute capability of today's in-memory advanced analytics solutions. But to take this a step further, the new system enables us to run real-time predictive analytics with the full data set in memory. So we're able to run diagnostics with predictive analytics, and you can see that the facility in Poland is in trouble. From the dashboard, we can see that in particular, the Polish facility's pumps are in trouble. By identifying this in near real time, we can take preventative measures and save our company many precious minutes of downtime and disrupted production flow. So rather than waiting until the pump actually fails, the company can take preventative measures and stay ahead of the game. So what does 12 minutes actually mean? Well, it's different for every company and every industry. In this particular oil and gas example, the savings could be up to $200,000 US, based on publicly available cost estimates for the industry, which peg an hour of downtime at about $1 million US. That's pretty impressive. Now, the computing powerhouse at the core of this SAS Analytics and SAP HANA solution is the Xeon E7 V2 processor, which brings 2x the performance, 3x the memory, up to 12 terabytes, 4x the I/O bandwidth, and is designed for 5 nines reliability. Neste vídeo, iremos ver a sala limpa onde são fabricados os processadores. We are trying to manufacture something that nobody else in the world is able to do. And so every day we're doing things that we've never done before. I spend most of my mornings in the clean room. It's the best place to be for an engineer because that's where everything is happening. That's where we're actually making our chips. In the semiconductor world, smaller is better. For 14 nanometer, we're looking at a ultra low power device. Everything behind our technologies, you make it smaller, you make it faster, and you're able to use a lot less power consumption. 2 technologies ago, we used human blood cells as a measure of how big our transistors were. If we look at a transistor, like a gate length now, we're on the order of like 30 atoms. It's really small. There's not much else to compare it to other than an atom.